Bom dia! Hoje é o dia 17/10/2020 e hoje é sábado. Aleluia! Vamos fazer uma pequena oração em línguas e conforme Romanos 6:11 e o 8:10 eu vou dizer ao meu homem natural: meu homem natural, agora considera-te como morto, que eu vou falar em línguas. Rabará, xiripiripiripá, papá, papi, papapá, pari, oribiribiribá, baribiribiribá, ho, ho, ha, ha. Piripiripiripi, pororó, popá, parará, papi, popá, papi, periri, poropopó, poropopó, pi, papá. A mensagem de hoje é sobre adjetivos relacionados com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então vamos ler aqui o hino do hinário evangélico que fala sobre o louvor. Não, o 308, então. O louvor é nossa arma. Foi Deus quem nos deu. Com a força da alegria, o povo sempre venceu. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com bênçãos espirituais. Me lembro de Josafá, o rei Josafá, de Paulo e Silas, que ficaram na prisão louvando a Deus, e o Senhor mandou um anjo, creio, e abriu as portas da prisão e o carcereiro converteu-se. Aleluia! Me lembro de Davi, do rei Davi, e também de Miriam, que falou contra Moisés, mas o Moisés mesmo assim orou por ela e ela ficou curada. Então vamos todos cantar, vamos todos dançar, vamos entregar os fardos nos pés do Senhor Jesus Cristo, nos pés da cruz. O Senhor deu-me uma visão do rosto do Senhor Jesus ensanguentado, com uma coroa de espinhos, mãos pregadas sem poder defender-se, pés pregados sem poder andar, e Ele fez isto por nós. Então vamos todos cantar, vamos todos dançar, vamos entregar os fardos aos pés da cruz de Jesus. Vamos erguer as mãos e cantar e clamar: Jesus, Jesus, Jesus. Cavalo e cavaleiro, quando saíram do Egito, cavalo e cavaleiro sempre foram ao mar, e foi ao mar, e foram ao mar, e foram ao mar. Aleluia, glória a Deus. Então vamos agora falar em línguas. Repetica patapá, piriri poroporá, a, e, ribari, bari. Vamos agora ler aqui em 1 João 2:1. Diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Podemos dizer a Deus: Pai, não me deixes pecar, e se eu pecar, perdoa-me, Pai. Perdoa todos os meus pecados agora, no nome de Jesus. Então vamos ler outra vez: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Podemos dizer a Deus: obrigado, Pai. O teu filho
nos justificou, viveu por nós, morreu por nós, ressuscitou, está sentado à tua direita. Aleluia. Ele é o nosso advogado diante de ti. Iramuria Shafanaba, Nikiria Manashafana. Vamos ler em João 1, 29, 34. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Devemos dizer a Deus: oh Pai, obrigado, porque tu mandaste o teu Filho amado e ele é chamado o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele continua trabalhando e quer que nós continuemos pregando o teu Evangelho. Glória ao Senhor. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. É curioso que João é fisicamente, o corpo do João é mais velho de 6 meses. Maria, aliás, Maria também estava grávida, mas veio visitar Isabel, que já estava grávida, havia 6 meses. Diz João, eu não o conhecia. Não o conhecia, certamente refere-se ao Espírito e ao facto de ele ser o verdadeiro Messias. Mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Ou seja, João teve esta revelação. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar. Obrigado, Espírito Santo, repousaste sobre o Senhor Jesus, e eu creio que também repousaste sobre mim, estás dentro de mim. Então, vou ler outra vez. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vês descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aleluia! E Jesus mandou, depois de ressuscitar, o Espírito Santo no dia de Pentecostes sobre a igreja. E o João continua a dizer: e eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus, o verdadeiro Messias, o verdadeiro Salvador. Aleluia! Glória a Deus! Jesus é o Cordeiro de Deus. Aleluia, glória, Shorimanini, Gadini, Badini, Coripotini. Ler em João 11, 25 a 30. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória ao Senhor, aleluia. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Ou seja, se a pessoa nascer de novo, como eu, que disse: Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. E tive logo um emprego e estava há 4 meses sem trabalhar e fui ganhar 4 vezes mais. Então aqui diz: e todo aquele que vive, o meu espírito está vivo, o meu corpo também, graças a Deus. E
etc. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? E então é importante, esta mensagem é para o espírito daquele que nasceu de novo. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crer em Jesus implica servi-lo, ir e pregar o Evangelho, fazer boas obras, produzir bons frutos. Como uma árvore, se ela estiver morta não produz frutos, mas se estiver viva produz. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela, sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã. Então era a Marta que estava a falar. Repetindo, e dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o Mestre está cá e chama-te. Ela devia estar triste por causa do irmão que tinha morrido, o Lázaro. E ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Aqui vemos o amor que elas tinham a Jesus. Pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Maria o encontrara. Então vemos Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é o que dá ao meu espírito e àqueles que o recebem como Salvador a vida eterna, e depois vai-nos dar um corpo imortal como o dele. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sim, se a pessoa ainda não recebeu Jesus, não entrou. Como o Senhor disse ao Nicodemos, necessário é nascer de novo, etc. Glória ao Senhor. Vamos ler em 1 Pedro 2, 19, 21. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois bofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus, porque mostra a paciência e a fé da pessoa, né? E o outro versículo, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, porque ele via o facto de ser levantado e posto no céu. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Vamos ser homens como o Senhor Jesus, que somos capazes de ter uma fé que não desanima, uma paciência, uma sabedoria que nos dá vitória, como diz em Romanos 8,37, somos mais que vencedores. Para haver vitória tem que haver luta, não é? A nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra o diabo. Não temos que lutar contra a carne, contra o sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Glória ao Senhor, aleluia. Então, o Senhor é o nosso Salvador.
Ele é verdadeiramente o Cristo que padeceu por nós. Glória ao Senhor. Amém. Então vamos ler aqui em Efésios capítulo 6, verso 10, começando no 10. No demais, irmãos meus, diz São Paulo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vamos dizer a Deus, Pai, eu me fortaleço em Ti, Pai Celestial, e na força do Teu poder. Verso 11. Revesti-vos toda a armadura de Deus. Vamos dizer a Deus, Pai, eu me revisto de toda a Tua armadura, para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. O sangue de Jesus dá-nos mais sabedoria que o diabo tem, Pai, no nome de Jesus. Verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades. Não podemos dizer a Deus, Pai, o meu inimigo principal não são as pessoas. E ajuda-me a não lutar contra as pessoas, mas a lutar contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vamos orar um bocadinho em línguas. Rapita para papi popo popo para papi para papi pororo poro popo pororo poro popi pororo poro popo popi reberi bara baba babi baba beri bi bara baba babi Rabarabarabaба Shafini Godirini. Vamos ler ainda aqui o verso 13, Efésios 6, 13. Portanto, por consequência, por necessidade, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Glória ao Senhor. Verso 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, sejam dúvidas, sejam ideias erradas, em nome de Jesus. Verso 17. Tomai também o capacete de salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Verso 18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, ou seja, em línguas, creio que é isso. E vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Lembramos-nos que lá em Romanos 6, 11 e 8, 10, santo erro, diz que o corpo deve considerar-se como morto e devemos falar em línguas, nós, o espírito de cada pessoa. Verso 19. E orai também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Não podemos dizer a Deus, Pai,
ajuda-me a orar pela tua igreja e devemos orar uns pelos outros para que aos teus filhos que pregam a tua palavra lhe seja dada a palavra com confiança, inspirados pelo teu Santo Espírito, por fazer notório o mistério do Evangelho. Glória ao Senhor, aleluia. Vamos ler aqui em 1 Pedro 2, 22 a 25. Está a falar do Senhor Jesus e diz: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque eras como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Então vemos que Jesus é o pastor e bispo das nossas almas. Podemos dizer a Deus: Pai, o teu Filho Jesus Cristo nunca cometeu pecado, nem quando foi tentado pelo diabo no deserto. Vou ler outra vez. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Obrigado, Pai. O qual, quando injuriavam, não injuriava. Podemos dizer: Pai, quando me injuriarem, não permitas que eu injurie. E quando padecia, Pai, quando eu padecer, não permitas que eu ameace a pessoa que está a ser usada pelo diabo, mas entregava-se àquele que julga justamente. Me entrega a ti, Pai, tu julgas justamente. Obrigado, Pai, que o Senhor Jesus Cristo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pai, ajuda-me a dizer ao meu homem natural: deves considerar-te morto, que eu agora vou orar em línguas. E pelas suas feridas foste sarados, diz o São Pedro. Então, vamos orar um bocadinho em línguas. Shikarabarabara, rabarabadaba, tikantaramana, irishuriabadamana, karabada, shofona. Então, vamos ler ainda Atos 10, 39 a 44. E nós somos testemunhas de todas as coisas que Jesus fez, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Aleluia. Shiriamanachafonine. Não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara. A nós, os apóstolos, né? Que comemos e bebemos juntamente com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. Aleluia. E nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é o que por Deus
foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Segundo os estudiosos da Bíblia, são mais de 300 profecias acerca do Senhor Jesus Cristo. Como diz aqui, vamos repetir: a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que em Jesus creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Podemos dizer a Deus: Pai, obrigado porque os teus profetas deram testemunho do teu Filho amado Jesus Cristo. E eu creio nele, recebi o Senhor Jesus. E eu creio que perdoaste todos os meus pecados em nome do Senhor Jesus Cristo. E outro versículo. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Com certeza eles começaram a acreditar, ou já acreditavam em Jesus. E certamente o tinham recebido. E repetindo e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Glória ao Senhor, aleluia. Devemos dizer a Deus: obrigado, Pai, que o teu Santo Espírito nos enche quando nós lemos a tua palavra, como diz lá em Efésios 5, 17 em diante. Aleluia, glória ao Senhor. Então vamos ler ainda aqui em Efésios capítulo 5, vamos começar no 6. E o Senhor Espírito Santo vai ajudar-nos a compreender. Ninguém vos engane com palavras vãs, palavras que não levam a nada, né? Porque por estas coisas vem a ira de Deus, por causa das palavras vãs, sobre os filhos da desobediência. Repetindo, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não devemos desobedecer à palavra de Deus. Verso 7. Portanto, não sejais seus companheiros. Devemos afastar-nos daqueles que, dizendo ser irmãos, forem desobedientes. Portanto, não sejais seus companheiros. Verso 7. Já li. Agora o 8. Porque noutro tempo erais trevas. Noutro tempo estávamos separados da luz, separados de Jesus, separados de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas agora sois luz no Senhor. Agora nós estamos ligados com a luz, somos luz. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade. Portanto, devemos encher-nos do fruto do Espírito de Deus. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade. Não devemos ser bons, justos e verdadeiros. Verso 10. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Amém. Aquilo que está de acordo com a sua palavra. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Devemos dizer a Deus: Pai, não permitas que eu comunique com as obras infrutuosas das trevas, mas que eu as condene. Certamente comparando com a tua palavra,
e com as pessoas que a pregam. Verso 12. Porque o que eles fazem é oculto, até dizê-lo é torpe, ou seja, não vale nada, não tem importância. Por isso, torpe, segundo o dicionário português, é um adjetivo, pode ser torpe, e quer dizer desonesto, vil, nojento. Glória ao Senhor. Então, vou ler outra vez o versículo 13, mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Ora o 12. Porque o que eles fazem é oculto, até dizê-lo é torpe. Então vimos que torpe é pode-se dizer torpe, é um adjetivo e quer dizer desonesto, vil, nojento. Vamos ver o verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Podemos dizer a Deus: Pai, ajuda-me a andar e viver como sábio, cheio da Tua Palavra, do Teu Espírito, cheio de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Verso 16. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Podemos dizer a Deus: Pai, ajuda-me a remir o tempo, porque os dias são realmente maus. Entrega a Ti a minha preocupação com este coronavírus, tenha o nome que tiver. Verso 17. Por isso não sejais insensatos. Podemos dizer a Deus: Pai, não permitas que eu seja insensato, mas ajuda-me a entender qual é a Tua vontade. Verso 18. E não vos embriagueis com vinho. Podemos dizer a Deus: Pai, não permitas que eu me embriague com vinho, nem com álcool, em que há contenda, porque o cérebro fica cheio de hemorragias. Mas enchei-vos do Espírito. Podemos dizer: Pai, ajuda-me, ensina-me a encher-me do Teu Espírito. Falando entre vós em salmos e hinos. Vimos há bocadinho que, quando Pedro pregava, o Espírito Santo veio sobre todas aquelas pessoas. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais. Portanto, vamos encher-nos da palavra, da Tua palavra. E assim, estamos a encher-nos do Espírito Santo que inspirou essa mesma palavra. Verso 19. Falando entre vós em salmos, hinos, e o São Paulo diz que quando vos reunis, cada um de vós tem salmos, tem hinos, etc. Glória ao Senhor. Então vamos ler aqui em 1 Coríntios 14, começando no 26. Que fareis, pois, irmãos, dizia São Paulo aos Coríntios, quando vos ajuntais, isto é bom que as pessoas se juntem e que sejam santos, não é? Fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, porque a pessoa recebeu Jesus, tem o Senhor Espírito Santo e procura encher-se do Espírito Santo. Vou ler outra vez. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então, no texto que lemos anteriormente,
São Paulo diz, falando entre vós em salmos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração. Glória ao Senhor. E aqui diz, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, com certeza com a intenção de se encher do Espírito Santo, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Glória ao Senhor, faça-se tudo para edificação. E este aqui, o Efésios 5,19, diz, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Amém. O 20, verso 20 de Efésios 5:20. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Deus. Glória ao Senhor. Portanto, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Deus. E em 1 Coríntios 14, 26, 26 e depois diz, se não houver intérprete, no 28, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, calce o primeiro, ou seja, fique na fila. Isto é o verso 30, aqui de 1 Coríntios 14. Mas se outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, calce o primeiro. E no outro texto diz, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Deus. Fique na fila. Depois aqui em Efésios 5:22, este aqui acho que não vou ler o 22, etc. Vamos ficar por aqui, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Deus. E agora vamos voltar a 1 de Pedro, a Atos 10, 39, 44. E dizendo Pedro, é o último versículo da passagem, dizendo Pedro ainda estas palavras, a palavra traz o Espírito Santo, encher-se do Espírito, é como eu disse, encher-se da palavra. Dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo. Cair quer dizer vir com um grande impacto, produz uma grande obra em nós. Dizendo Pedro ainda estas palavras, que o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Obrigado, Espírito Santo. Vamos ler em Atos 10, 45 a 48. E os fiéis que eram... Vamos voltar um bocadinho atrás. E nós somos testemunhas de todas estas coisas. Citou todo o povo, dizendo Pedro estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Glória ao Senhor. O Senhor foi aquele que morreu por nós, ao qual mataram pendurando num madeiro. Morte cruel. Agora vamos ler aqui em Atos 10, 45, 48. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Ou seja, o Espírito Santo é-nos dado pelo Pai, através do Senhor Jesus. Ele é o próprio dom, é aquilo que ele foi dado. Os fiéis eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo, que é o Espírito Santo e é a pessoa, foi-nos dado. E também o seu amor, o amor de Deus. Vou ler outra vez o versículo. E os fiéis que eram da circuncisão,
todos quantos tinham circuncisão, quer dizer, foram batizados, batizados tem o mesmo sentido, foram circuncidados com o 8º dia, né? E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, admiraram-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Aqui o Espírito Santo é visto como um líquido, como água. O Senhor Jesus disse que o Espírito Santo seria derramado. Vamos ler aqui em São João capítulo 7, verso 37, começando no 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede do Espírito Santo, claro, venha a mim e beba. João Batista tinha dito que ele era o que batizava com o Espírito Santo. Quem crê em mim, como diz a Escritura, crer implica recebê-lo e continuar a recebê-lo. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, ou seja, do seu interior, do seu espírito. Verso 39. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, não tinha vindo sobre a igreja, como se vê depois de o Senhor ressuscitar. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Glória ao Senhor. Verso 40. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta, ou seja, é o verdadeiro Messias. Glória ao Senhor, aleluia. Então, voltamos aqui a Atos 10, 45, 48, verso 45. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, ou seja, aqueles que não tinham sido circuncidados, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Glória ao Senhor. Em princípio, todos os que são batizados com o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo se derramasse como água sobre eles, água espiritual, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Eu creio que era isto, se a igreja estiver habituada e souber, é isto que pode acontecer depois da pessoa receber Jesus. Respondeu então Pedro: pode porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que receberam o Espírito Santo? E isso foi manifestado pelo facto de falar em línguas e magnificar a Deus. A recusar a água para que não fossem batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo. Ou seja, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu e veio como vento veemente e como línguas de fogo e concedeu que falassem em línguas. Então, porque os ouviam falar línguas. Ora, no dia de Pentecostes, eles falaram em línguas, magnificaram a Deus. Foi realmente um acontecimento fantástico, porque o Espírito Santo se derramou sobre as pessoas que estavam circuncidadas. E verso 48, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Glória ao Senhor. E eles ficaram, né? Glória ao Senhor, aleluia, glória a Deus.
Então estamos quase a terminar e não se esqueçam de clicar lá na mãozinha assim, está lá um desenho assim parecido com uma mão. E também cliquem no sininho, lá no desenho do sininho. E também se inscrevam nos vídeos. Que seja tudo para a glória de Deus e para a vossa bênção e também para mim, minha alegria. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é bom. Então vamos ler aqui o hino 309. 309 do hinário evangélico. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades. Em glória por Cristo Jesus. Em glória por Cristo Jesus. Com alegria. Aliás, Ele é a minha fonte. Ele é o meu pastor. Ele dá-me abundância e nada me faltará. Em glória, quer dizer, em alegria, por Cristo Jesus. Em glória, por Cristo Jesus. Aleluia. Vamos ler o outro a seguir. O sangue de Jesus é maravilhoso. O sangue do Cordeiro hoje é poderoso. Ele nos purifica e nos dá libertação. Ele nos abençoa e limpa o nosso coração. Esse sangue lá na cruz comprou uma salvação e abriu-nos um caminho para o louvor e a adoração. Aleluia, como eu te amo. O amor de Deus é eficaz e vivo. Aleluia a Jesus. Aleluia a Jesus. O sangue do Senhor Jesus Cristo fala da sua morte e da sua ressurreição e do facto de Ele ter enviado o Espírito Santo. Então, o sangue de Jesus Cristo agora, eu creio que Ele tem um corpo imortal e invisível, um corpo cheio de glória, de vigor, e Ele, esse maravilhoso Jesus, nosso Salvador glorioso, a quem eu amo, através da sua obra, Ele obteve o direito de nos curar, o direito de nos purificar, o direito de nos libertar. Obrigado, Jesus. O direito de nos abençoar e de limpar o nosso coração. Aleluia, glória a Deus. Vamos terminar. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco e comigo também. Glória ao Senhor. Lembra-se que na igreja se toma o pão e o vinho. O pão simboliza o corpo do Senhor Jesus Cristo. O vinho simboliza o seu sangue. E é por esse sangue que o Espírito Santo nos dá vitória. Iramarashuriamanine. Tchau, amigos e irmãos. Deus abençoe. Até outro dia.